Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática, e cores, que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade no nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse é um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar de mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. Dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Presença do Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, no muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use minhas mãos para sortear todos os capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e no muitíssimo. Amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Gratidão pela presença de cada um de vocês. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 14, 2 Samuel, capítulo 14, é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. O capítulo 14 contém 33 versículos. A volta de Absalão. Então levantou-se Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse, porém, o rei, torne para sua casa e não veja minha face. Tornou Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Ao final de cada ano, Absalão cortava o cabelo porque muito lhe pesava. O seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje, o livro de Juízes, com 21 capítulos. Seja muito bem-vindo, Reginaldo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Juízes, capítulo 2.
que contém 23 versículos. As repreensões do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra, que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isto. Porque também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes serão vosso adversário, e seus deuses vos serão por armadilha. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, haja renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis ou seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da tua Santa Palavra, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os ímpares: 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Esdras com 10 capítulos.
Capítulo 9. Esse capítulo 9 contém 15 versículos. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40, a oração de Esdras. Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos dessas terras. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Quando vi isto, rasguei a minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados, e permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 2. Colossenses capítulo 2, que contém 23 versículos. Advertência acerca das falsas doutrinas. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graças. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 1. Capítulo 1 contém 10 versículos. Andando na luz, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que o Senhor Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele não está na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue do Senhor Jesus o Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Provérbios com 31 capítulo. Provérbios capítulo 5. Contém 23 versículos. Advertência contra o adultério. Filho meu, atende a minha sabedoria, minhas palavras e discernimento, inclina teu ouvido, para que conserves o bom senso e os teus lábios preservem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas no fim ela é amarga como o absinto.
aguda como a espada de 2 gumes. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. 5 capítulos, 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, para o Rebanho Santos, número 27, 43, 28 e 44. Capítulo 3, cotei 22 versículos. Sofrimento na prática do bem. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal, misericordioso e humilde. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isso foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, resfreie a língua do mal e os seus lábios não falem engano. Afaste do mal e faça o bem, busque a paz e siga. 33, 37, 34 e 38, 33, 34 e 38. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. 25, 45, 26 e 46. Isaías com 66 capítulos. Isaías 42. Isaías 42 contém 25 versículos. O cântico de louvor ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vês que navegais pelo mar e tudo que nele há. Vós, ilhas e seus habitantes, ergam a voz do deserto, e as suas cidades regozijem. As aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas, e clamem no cume dos montes. Deem glórias ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Glórias ao Senhor Deus. Seja bem-vinda, Joelma. 11, 59, 12 e 60. Lamentações com 5 capítulos.
Vamos ao capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Lamentações, capítulo 5, contém 22 versículos. Com as suas mãos enforcaram os líderes, os velhos não receberam honra. Os jovens são obrigados a trabalhar no moinho, os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou a alegria do nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Josué com 24 capítulos. Capítulo 6. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, contém 27 versículos. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Tomada de Jericó, Raabe é salva. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das vossas coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel, e o perturbeis. Toda a prata e o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo ao sacerdote, tocaram as trombetas, ouvindo o povo o sonido da trombeta. Deu um grande brado e o muro caiu, e o povo subiu à cidade. Cada qual a atacou de onde estava e a tomaram. (15, 55, 16 e 56). Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Segunda Timóteo, capítulo 1. Contém 18 versículos. O exemplo de Paulo. Bem sabe isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor, e quanto serviço me prestou ele em Éfeso, melhor os sabes tu. 19, 51, 20, 52. 19, 51, 20 e 52. Tiago, com 5 capítulos.
capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Contém 27 versículos. A prática da palavra do Senhor Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça do Senhor Deus, pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra de vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E de praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cinco, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 18. Capítulo 18 contém 27 versículos. Jetro visita Moisés. Ele disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram Israel com arrogância. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, o local de sacrifício para o Senhor Deus, e veio Arão a todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante do Senhor Deus. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Lucas com 24 capítulos. Lucas capítulo 10, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 10 do livro de Lucas contém 42 versículos. A missão dos 70. Disse-lhe: grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio com cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola de viagem, nem sandálias, que a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3, contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, onde fiques bem. Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos. Então desce a eira, mas não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 2 Coríntios com 13 capítulos.
13, 57, 14 e 58, 2 Coríntios. Vamos ao capítulo. Capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, que contém 18 versículos. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvaneia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o filho daquilo que desvanecia. (35) 35 e 36, vamos ao livro para esses rebanhos. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 30, 2 Crônicas, capítulo 30. Capítulo 30 contém 27 versículos, lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Capítulo 30 do livro da 2 Crônica contém 27 versículos. Ajuntou-se em Jerusalém uma congregação muito grande para celebrar a festa dos pães sem fermento, no 2º mês. Tiraram os altares que havia em Jerusalém, todos os altares de incenso, e os lançaram no vale de Cedrão. Imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia, no 2º mês. Os sacerdotes levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram o holocausto ao templo do Senhor. Então tomaram seus lugares segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés. O homem do Senhor Deus e sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas. 1:69, 2:70, 1:69, 2:70. Malaquias, com 4 capítulos. Vamos começar o capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Contém 18 versículos. O roubo ao Senhor Deus. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem ao Senhor Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós, a nação toda. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Zacarias, com 14 capítulos.
capítulo 3. Zacarias capítulo 3 para o rebanho santo número 23, 47, 24 e 48. Zacarias capítulo 3 contém 10 versículos, a quarta visão. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor te escolheu. Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes estes trajes sujos. E a Josué disse: veste, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Glórias ao Senhor Deus. Zacarias capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1 para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, para dar continuidade com os 2 últimos livros de hoje. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar continuidade aos 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É nessas 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João capítulo 3, versículo 3 a 9. João capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra,
pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Seja muito bem-vindo, Ivanete, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela tua presença. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. E o penúltimo livro é o livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, que contém 28 versículos. Daniel, na cova dos leões, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Com 55 versículos. O ano do jubileu, pois é jubileu, santo será para vós, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua propriedade. Se venderes alguma terra ao teu próximo, ou comprares do teu próximo, não vos exploreis uns aos outros. De acordo com o número dos anos decorrido deste jubileu, comprarás de teu próximo, e de acordo com o número dos anos de colheita, ele venderá a ti. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22,
Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. 22, 2 Samuel, capítulo 14. Você que mentalizou 3. Juízes, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu 2, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 9. Você que mentalizou 7, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que mentalizou 1, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou 14, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu 5, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou 15, vai meditar no livro de Judas. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 42. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Josué, capítulo 6. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou o 6, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 18. Você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 10. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Você que mentalizou o número 20, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 30. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. E você que mentalizou o 8, Levítico, capítulo 25. Glórias ao Senhor Deus, e eu vou ler um dos nossos desafios para todos vocês. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe a reprise de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas. Quais delas serão transmitidas novamente no sábado ou no domingo? E no domingo, no mesmo horário das lives durante a semana. E dessa forma o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados, mas antes eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores,
independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Atenção, você quer conhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente no corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou escritor ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, se inscrevendo, comentando, seguindo, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote. Após uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários. Desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, na @Igrejas Benditas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Espanha, da Alemanha, da Dinamarca,
Vocês também dos Estados Unidos, da França, Japão, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.